Na sua família tem problemas, como tem problemas na minha família? Sim, a nossa família ela é um complexo de problemas, sempre acontecerão. Mestre lição número 9 da classe de adolescentes. O amor pela família. Você tem amor pela sua família? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua família? Não precisa deixar nos comentários, né? Que vai que alguém da sua família veio, olha lá a nota que você deu, vai que não é aquela nota boa, né? Olha lá, hein? Para a seleção, os hinos sugeridos são 36, 333 e 380. A nível de curiosidade, o hino 380 da harpa é o maior hino da harpa. Vamos descobrir. A Bíblia destaca a história de muitas famílias que servem de exemplo para os crentes dos dias atuais. Por meio do exemplo delas, aprendemos sobre respeito, amor ao próximo, confiança, gratidão, cordialidade e cumplicidade que deve haver entre os membros da família. Quando Abraão foi chamado, o Senhor deu uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande família, de multidão. E por ele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e isso inclui a sua família. A sua família ela é uma bênção de Deus, entre uma coisa e outra, pelo fato de Abraão ter aceitado a promessa, o desafio que Deus deu a ele. Então veja que na família, nós temos alguns exemplos de muitas famílias na Bíblia. Vamos falar aqui somente, rapidamente, sobre Abraão, apenas mencionar essa questão da promessa, até porque se nós formos olhar sobre a questão bíblica de família, o que mais tem na Bíblia é famílias, situações de famílias. Então vamos aqui até para nossa família em si, que o que aprendemos na nossa família sobre respeito. A minha mãe sempre, quando eu era garoto, falava muito uma coisa que eu odiava, que sempre quando eu falava alguma coisa, fazia algo errado, ela falava o seguinte: respeito é bom e eu gosto. E eu odiava quando minha mãe falava isso. Então, à medida que eu fui crescendo, minha mãe foi me moldando e eu fui aprendendo valores de respeito, assim como também certamente sua mãe deve falar isso com você, né? Então, o amor ao próximo é outra coisa que minha mãe sempre ensinou muito, né? A questão do amor ao próximo, ter confiança um para com os outros. Algumas pessoas dizem que nós não devemos ter confiança porque Jeremias 17:5 fala sobre isso. Na verdade, Jeremias 17:5 fala que maldito é o homem que confia no homem. O que diz respeito ao seguinte: maldito é o homem que confia em si mesmo e se aparta do Senhor. Isso ali é o resumo do texto. Então nós temos que ter confiança em nossos pais, nos nossos avós, né, primos, primas. Possivelmente você deve ter alguma história com um primo ou com uma prima. É muito normal isso, né? As pessoas têm muitas histórias com primos e com primas, que geralmente são pessoas da família que são muito próximas de nós, né? Então nós aprendemos respeito, amor ao próximo, confiança. Você deve ter na sua família alguém que você confia muito, né? Além de seus pais, né? Talvez um primo, uma prima, um tio, um avô, alguém assim. Sobrinho, sobrinha. Também aprendemos gratidão. Sim, você precisa ter. Talvez você nem tenha noção ainda, mas você é grato pelos seus pais e às vezes você ainda nem se deu conta. Porque é por causa dos seus pais, por exemplo, que você tem muita comodidade na sua vida. Por exemplo, você tem internet na sua casa, muito possivelmente, porque os seus pais pagam a internet para você. Então você já agradeceu a eles por isso? Eu já começo a pensar por aí. Então eu vejo também a cordialidade, ser cordial um com os outros, né? Ter também a questão da cumplicidade. Então veja que os valores da família são muito sólidos, são muito firmes e nós precisamos estar cada dia mais firmados nestes valores. Hora de aprender. Uma das lições que aprendemos na Bíblia é o dever de amar nossa família. É no lar que o nosso caráter é formado e aprendemos lições importantes sobre respeito e gratidão para com as pessoas. Existe uma questão muito curiosa sobre a questão de família, que é o seguinte: possivelmente, talvez seja um pouco diferente a sua geração, mas na minha geração tinha muito essa ideia, né? Minha mãe falava muito uma coisa: cuidado com os seus amigos. Olha que minha mãe nunca disse para eu falar assim: cuidado com o seu primo, com a sua prima, com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, nunca. Minha mãe nunca disse para eu ter cuidado com a minha família. Ela sempre falava o quê? Para eu ter cuidado com os meus amigos, as minhas amizades. Por que isso?
Vou te falar por quê. Porque a família nós amamos e muitas vezes a família, apesar de fazer tudo por nós, muitas vezes a família não tem influência em nós. Nós somos influenciados não pela nossa família, nós somos influenciados por quem? Por nossos amigos. Os nossos amigos têm muito mais influência sobre nós do que a nossa família, infelizmente. Por melhor que seja a sua família e por pior que seja o seu amigo sempre terá mais influência sobre a sua vida. Então é por isso que mamãe sempre dizia, cuidado com os seus amigos, olha com quem você anda. E isso vale sempre, hoje, amanhã e depois. Sempre valerá esse conselho. Cuidado com as suas amizades. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então você vai andando com as más companhias, que são seus amigos, não estou falando todos os seus amigos, estou falando alguns amigos seus. Então cuidado com o tipo de influência você está tendo dos seus amigos. Tenha no seu coração o seguinte, seja mais influenciado por sua família, que você terá muito mais a ganhar. O que é a família? A primeira instrução está registrada em Gênesis 1:28, quando Deus abençoou o casal e disse-lhes, tenham muitos e muitos filhos. E a segunda instrução está em Gênesis 2:24, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Aqui está a formação da família. Eu acho muito curioso esse texto, porque o texto diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, não diz que é a mulher que tem que deixar, sempre o homem, né? Bom, a questão de ter filhos, se multiplicar na terra. É claro que hoje tem uma outra dinâmica, uma dinâmica um pouco diferente, nós não vamos sair por aí tendo filho à torta e à direita de uma forma desenfreada, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para a gente se multiplicar, ter filhos dentro do casamento. Né? Veja que aqui tem a instrução da questão de ter muitos filhos, mas dentro do contexto do casamento. Então, os filhos sempre é uma herança do Senhor, você é uma herança do Senhor. E aqui cabe também uma outra questão, independente da forma com que o filho nasça, né, se foi, por exemplo, por uma questão de pecado, por exemplo, ou uma outra situação, outra circunstância, o filho é sempre herança do Senhor. Então aqui é formado a família, né? Vem os filhos, depois dos filhos vem os outros filhos, né? E vai crescendo e vai formando a família, e a família vai crescendo e a família não para de crescer. Famílias diferentes. Há muitos pais que se separam quando as crianças ainda são muito pequenas e por isso os filhos são criados com a ajuda dos tios ou avós. Em outros casos, a criança nasce e vai morar com pais adotivos. Tu já parou para pensar, por exemplo, que Jesus é filho adotivo? Sim, José era pai adotivo de Jesus, ou seja, Jesus era filho adotivo de José. Há uma questão sobre famílias diferentes, valores diferentes, situações diferentes. E aqui tem uma questão muito interessante sobre a questão de que às vezes a criança nasce num lar, né, num casal, e esse casal se separa. E quando, em alguns casos que há separação, esses filhos vão para outras casas, tios, avós ou até mesmo pessoas aleatórias. E ali está um outro ambiente. Por quê? Porque ali os valores podem ser diferentes do primeiro casal. Então há aqui uma necessidade dessa criança estar num ambiente agradável para que venha assim ser uma criança sadia em todos os aspectos. Né? A família é um ambiente de formação. O importante é entendermos que quando há vínculo de amor e compromisso entre os membros de uma família, um ambiente familiar fica saudável para que os filhos recebam uma boa criação, foi o que eu acabei de dizer. Muitos pais que só a misericórdia dão péssimo ensino para os seus filhos. Lá em Provérbios 22:6 fala sobre instrui a criança no caminho em que deve andar. O que é aquilo ali? Que ele está falando justamente sobre a questão do lar, sobre a questão de instruir a criança no que ele tem e o que ele não tem que fazer, dar instrução para ele saber o caminho que ele vai seguir futuramente, ou a sua profissão, os estudos que ele vai ter na sua vida.
Então é importante que esse ambiente dessa criança seja um bom ambiente para que essa criança venha a crescer de uma forma saudável, ter uma boa criação e não que venha a ser uma pessoa que dê aí para o lado errado da família, né? Uma pessoa que de repente vai cometer furtos, crimes, entre tantas outras coisas, né? Que não é da vontade de Deus. A responsabilidade dos filhos e pais. O apóstolo Paulo escreve que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor porque é a coisa certa. Obedecer é algo que exige muito. Por quê? Porque quando nós obedecemos a alguém, aqui no caso os pais vão sempre nos dar uma ordem contra a nossa vontade. Nós queremos ir para um lugar e o pai e a mãe não vai deixar. Você quer fazer uma coisa, mas pai e mãe não vai deixar você fazer. É sempre o contrário. Então, é uma questão muito difícil o obedecer, e talvez seja por isso que haja tantas pessoas que não têm maturidade e acabam fazendo coisas que desobedecendo aos seus pais. Quando uma pessoa, assim como você, é uma pessoa obediente ao Senhor, obediente aos seus pais, você está agradando a Deus, porque você está obedecendo ao seu pai e à sua mãe. E nós veremos que isso tem uma recompensa. Deus sempre trará recompensa àquelas pessoas obedientes a pai e mãe. Sempre terá uma recompensa para a pessoa que obedece ao seu pastor, aos seus líderes. Então, há aqui uma questão muito interessante sobre a questão dos filhos obedecerem aos seus pais. Haja vista que hoje vemos uns filhos hoje que só a misericórdia completamente desobedientes a pai e mãe, e isso não é da parte do Senhor. Nós, filhos, devemos ser sempre obedientes aos nossos pais. O princípio do respeito na família. Querido adolescente, de vez em quando, seus pais dizem não para você ou não permitem que você vá a determinados lugares. Saiba que a autoridade deles é para a sua proteção. Por mais que você não entenda, eles são mais experientes e estão o alertando. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Quando eu tinha lá por lá uns 12 ou 13 anos, eu queria ir para um lugar. E eu falei com a minha mãe que eu ia. E eu já estava me sentindo um homenzinho com 12, 13 anos. Já achava que eu era dono do mundo, dono de mim, né? Minha mãe virou para mim e disse o seguinte, que na época era uma festa de quadrilha, né? Essa questão de festa de roça, essas coisas assim. E eu nunca dancei, nunca gostei desse negócio, mas eu gostava muito de ver as meninas, né? Tinha 12, 13 anos, eu estava como, né? Só o sangue, né? Não estava na igreja, inclusive. Então, só o sangue, né? E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou para tal lugar assim, 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 porque eu vou para Caipira. Minha mãe virou para mim e disse assim, essa Caipira ainda vai dar Caipira. Ah, mas eu vou sim. Minha mãe falou assim, se eu fosse você eu não ia. Mas o que eu fiz? Eu desobedeci e fui. O que aconteceu? Ou melhor, o que não aconteceu? Deus me deu um livramento. Naquele dia eu ia morrer, mas Deus não permitiu. O que aconteceu? Eu fui nesse lugar e houve um tiroteio. E eu fiquei literalmente no meio do tiroteio. E eu não sei como, não consigo explicar o que aconteceu. Mas uma pessoa estava aqui, a outra aqui e eu estava no meio. E uma deu um tiro na outra pessoa, acertou a outra pessoa, mas não me acertou. Como é que foi isso? Deus me livrou. Daquele dia em diante, todas as vezes que eu falava para minha mãe que eu ia para um lugar, minha mãe dizia não, e eu não questionava. Por quê? Porque eu sabia. Então, muitas vezes, quando nosso pai e nossa mãe falam não para nós, não é porque ele quer nos castigar ou quer nos punir. Eles querem, na verdade, nos proteger. Por quê? Porque eles são mais experientes do que nós. Sabem o que pode acontecer por lá. Sabem que pode ter um problema por lá. E nós não vemos, porque nós somos muito afoitos quando somos novos. Né? Somos adolescentes, jovens, somos muito afoitos. Queremos só o agora, a gente não pensa no depois. O que pode acontecer, os perigos que podem acontecer. Então, quando seu pai e sua mãe diz não para você, eu sei que é difícil obedecer nesse ponto, mas apenas obedeça e você só vai ter a ganhar. Até porque, como eu falei, existe uma recompensa para quem obedece pai e mãe. O que é? Vive mais, como diz Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pais devem respeitar seus filhos. Saiba também que a Bíblia não trata só da atitude dos filhos.
ela instrui também aos pais. Estes não devem irritar os filhos para que não desanimarem, para que não desanimem, mas sim instruir os filhos do Senhor, ou seja, com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Há também essa questão dos pais, né? Querer afrontar, amedrontar filho, mas na verdade existe também um respeito mútuo. O filho deve obedecer, respeitar pai e mãe, mas pai e mãe também devem respeitar seus filhos. Tudo precisa ter muita cautela. Já aconteceu algumas situações, talvez com você, que você bem que merecia uma surra, mas seus pais, por respeitar você, não te deu uma surra na frente de alguém. Isso também é uma forma de respeito, apesar que ainda que eles venham fazer, eles não estão errados não, porque tem situação que tem jovem, eu falo por mim, porque eu não era fácil não, eu dei muito trabalho para minha mãe. Então eu posso falar que realmente eu sofri muito pela questão da minha rebeldia. Eu sofri muito, apanhei, minha mãe bate doído que só. Então há também essa questão do pai e da mãe também respeitar seus filhos para que assim o nome do Senhor também seja glorificado e não haja né, uma rebeldia dentro do lar. Né? Muitas vezes os pais são autoritários. Não, eu que sou o pai, eu que sou a mãe, quem manda que sou eu. Nós sabemos que é o pai e mãe que mandam dentro de casa. Mas há situações que também precisa ter um pouco de moderação, parar e conversar e tal. Mas tem hora que se faz necessário. O que é isso? É o pai e a mãe respeitar seus filhos. O lar como igreja. Somos seres humanos e falhos. Em algum momento pode ser que haja algum problema de comunicação e interpretação dentro de casa. É quando o Espírito Santo ilumina cada um da família e traz reconciliação. Existe a questão da falha de comunicação. O que é comunicação? Comunicação entre eu e você, por exemplo. Comunicação é quando eu falo algo e você entende exatamente esse algo. Isso é comunicação. Quando eu falo algo e você entende diferente, então não houve comunicação, houve falta de comunicação. E muitas vezes é isso que acontece nos lares. Às vezes, até entre o esposo e esposa, né? Um fala uma coisa e o outro entende o outro completamente diferente. Então isso é o que? Falta de comunicação. Então, quando acontece essa falta de comunicação, acontece atritos, problemas dentro do lar. E é aí que entra o Espírito Santo para reconciliar o negócio. E há também a questão dos demônios, que também trabalham para atrapalhar a harmonia do lar. E por que eles fazem isso? Por que os demônios fazem isso? Porque os demônios não têm família, então eles querem destruir a sua. Então o que eles fazem? Eles fazem qualquer negócio para tirar a harmonia do lar, uma discussão, ou às vezes uma coisa completamente simples. Ele cria ali várias situações para que haja ali uma briga, uma discussão e até mesmo acontecer o pior dentro de casa. Então é nessa hora que nós devemos orar ao Senhor. Se tem alguma coisa fora do lugar, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que o Espírito Santo venha nos reconciliar dentro do lar. Por quê? Porque o nosso lar é, na verdade, uma igreja, né? Uma pequena igreja. Então, nosso pai é como se fosse o pastor, por exemplo, né? E nossos irmãos são como se fossem os membros dessa igreja. Né? Então, todos nós somos o quê? Devemos ser unidos dentro do lar, porque, na verdade, esse nosso lar reflete a igreja, porque se eu tenho a minha casa, eu não tenho uma comunhão dentro do meu lar, como é que eu vou prestar um culto ao Senhor na igreja? O Senhor não vai aceitar esse culto meu. Por que o Senhor não vai aceitar? Porque eu não estou bem dentro de casa, eu não estou bem com meus pais, né, com meus irmãos. Então não há harmonia nesse lar. Então se não tem harmonia no lar, não adianta que Deus não aceitará o culto na igreja. Então entenda que a sua casa, né, o seu lar, ela é como uma pequena igreja. A autoridade dos pais vem do Senhor. É maravilhoso ver como o amor compartilhado por uma família envolve obediência, engrandece o nome do Senhor e ainda abençoa outras pessoas que estão ao redor. Vamos falar mais uma vez sobre obediência. Olha como a obediência é a mola mestra dos relacionamentos. Quando nós obedecemos uns aos outros, né, tem ali a questão do respeito, a obediência, respeito, amor um para com os outros, gratidão, cumplicidade. Então veja que ali há uma família sólida, né, firme,
uma família que está sob o que? A autoridade dos pais. Por quê? Porque a autoridade dos pais vem da parte de quem? Vem da parte do Senhor. Então, quando você obedece ao seu pai e a sua mãe, você está obedecendo a Deus. Então, nós devemos ter obediência aos nossos pais, porque isto é agradável a Deus. A igreja começa em casa. Quando pensamos nessa dimensão da família, vemos que ela é uma pequena igreja. Imagine então quando as diversas famílias que buscam a face de Deus se reúnem na igreja. Que grande culto é ofertado ao Senhor. Há aqui um ponto muito crucial que vemos, infelizmente, nas igrejas, e isso é um problema crônico e triste, que é principalmente aqui a figura do pai, né? Principalmente, acontece em outras circunstâncias, irmãos, primos, tios, né? E às vezes até a mãe, mas geralmente é o pai, que é o quê? O pai, às vezes, ele é membro da igreja, é apenas membro, ou é pastor, ou é obreiro. Ele é uma bênção dentro de casa, ou melhor, na igreja. Ele é uma bênção na igreja, mas dentro de casa só o sangue do cordeiro. Espanca a esposa, bate nos filhos sem necessidade, maltrata, em alguns casos até deixa preso em cárceres privados, né? Sai de casa e tranca todo mundo dentro de casa, só o sangue de Cristo. Então veja que aqui ele está dentro da igreja, é uma bênção, é um homem de Deus quando está dentro da igreja, mas em casa só a família sabe. Para esse obreiro, para esse membro que faz isso, para essa pessoa, independente se é pastor, se é obreiro, ou se não é obreiro, se é apenas um membro, ou se é um homem, ou se é uma mulher, a palavra ela é simples e séria. O Senhor detesta violência. E quando há uma violência no lar, quando essa pessoa partir para a eternidade, não tem para onde ele fugir. Ele não herdará a vida eterna com Cristo. Ele pode se enganar o quanto ele quiser. Essa pessoa pode se enganar, pode achar que vai morar nas mansões celestiais, mas não irá. Por quê? Porque Deus detesta a violência. E a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Ora, se ele negou a fé e é pior do que o infiel, como é que ele vai herdar o reino dos céus? Não, ele não herdará. Ele ou ela, né? Essa pessoa não irá herdar o reino dos céus. Portanto, é importante que entendamos que a igreja começa dentro de casa. Nós começamos o culto dentro da nossa casa. A nossa oração, nossa adoração é dentro de casa. Eu vou te dar outro exemplo. Se porventura você, por alguma razão, você discute com seus pais ou houve algum problema dentro do seu lar, antes de ir à igreja, se conserte dentro de casa. Peça desculpas, peça perdão. Não há nenhum problema, que a primeira pessoa a pedir perdão é a pessoa mais forte, na verdade. Então, quando há um problema no lar, antes de ir à igreja, esse problema precisa ser resolvido, precisa ser sanado, se é entre esposo ou esposa, filhos, irmãos, pai ou mãe, independente ali, precisa haver paz neste lar. Então precisa ter harmonia, precisa ter perdão neste lar, precisa ser resolvido essas circunstâncias para que depois nós venhamos ir à igreja glorificar o nome do Senhor, porque assim o adversário não terá como envergonhar ninguém. Conclusão. A Bíblia nos ensina que a base da família é o Senhor, pois o amor de Deus é que nos sustenta. Que em cada família seus membros possam crescer juntos, amar de coração, respeitar uns aos outros e adorar a Deus. Então que nós venhamos amar uns aos outros, ter respeito um para com os outros, para que depois venhamos adorar o Senhor. Porque não adianta adorar o Senhor se não está tendo respeito dentro do lar, se não está amando uns aos outros dentro do lar, não adianta adorar o Senhor, porque o Senhor não irá receber esta adoração. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó era um homem da linhagem sacerdotal. Ele era o sacerdote da sua casa. Então, o que ele fazia? Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Olha que homem de Deus. Olha que pessoa de Deus era esse homem chamado Jó. É um exemplo de família que falei de Abraão lá no início, né? Vamos fechar aqui falando de Jó, que esse sim, né, assim como Abraão também é um exemplo de pai, haja vista que hoje em dia os pais estão só o sangue do cordeiro também, né?
Então, aqui há um grande exemplo, né, vindo da parte de Jó, né, que era um santo homem de Deus. Vamos praticar. Número 1. É no lar que o nosso caráter é formado e aprendemos lições importantes sobre respeito e gratidão para com as pessoas. Número 2. Letra A. A primeira instrução está registrada em Gênesis 1:28. Tenho muitos e muitos filhos. E a segunda instrução está em Gênesis 2:24. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Letra B. Vínculo de amor e compromisso entre os membros de uma família. Que Deus continue abençoando a sua vida e também abençoando a sua família. E que o amor pela família esteja aí a cada dia mais crescendo dentro do seu lar. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!